Olá, estimado irmão e irmã na fé em Jesus Cristo. Nós iniciamos este momento devocional em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Façamos oração. Ó gracioso Deus, te louvamos pela noite que se passou, pelo sono tranquilo e repousante. Te louvamos por esse novo dia. Abençoa, protege e ampara-nos nesse dia. Que nós possamos viver esse dia para a tua honra e para a tua glória. Envia teu Espírito Santo para estar conosco agora, quando vamos meditar na tua santa palavra. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor e Salvador. Amém. Que a graça, a paz e o amor daquele que veio, daquele que vem e daquele que virá em glória, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, permaneça hoje para sempre com todos vocês. Amém. Queremos meditar nas palavras do apóstolo Paulo, registradas na sua carta aos Efésios, capítulo 1, versículos 15 a 17, que diz assim: Por isso, desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que vocês têm por todos os irmãos na fé, não paro de agradecer a Deus por causa de vocês. Eu sempre lembro de vocês nas minhas orações. Peço ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai glorioso, que dê a vocês o seu Espírito, o Espírito que os tornará sábios e revelará Deus a vocês, para que assim vocês o conheçam como devem conhecer. Que Deus abençoe as palavras em nossos corações. Estimado irmão e irmã, você faz oração diariamente? Você ora por você, por sua família, seus amigos, sua igreja, pelo mundo? Quando você ora, pede o que pelas pessoas que você ama? Você pede saúde, proteção, bênçãos materiais? O apóstolo Paulo, depois de falar sobre tudo que Jesus é e fez para a salvação de toda a humanidade na cruz, agora diz que continuamente ora pelos cristãos de Éfeso. Ele começa dizendo assim: Por isso, desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que vocês têm por todos os irmãos na fé, não paro de agradecer a Deus por causa de vocês. Eu sempre lembro de vocês nas minhas orações. Paulo diz que ouviu, por testemunho de outros, da fé dos cristãos de Éfeso, que era vivenciada por atos concretos de amor. Lembremos do que Tiago, no Novo Testamento, diz sobre fé. Fé sem obras é morta. Fé somente de boca não existe. Fé sempre envolve vida cristã. Não dá para dizer que tem fé e não amar a Deus, sua palavra, oração, igreja, como as coisas mais importantes do mundo. Jesus Cristo disse em João 8, 31 e 32, Se vocês continuarem a obedecer os meus ensinamentos, serão de fato os meus discípulos e conhecerão a verdade os libertará. E Romanos 12, 9 a 11 diz, que o amor de vocês não seja fingido, odeiem o mal e sigam o que é bom, amem uns aos outros como o amor de irmãos em Cristo, e se esforcem para tratar uns aos outros com respeito, trabalhem com entusiasmo e não sejam preguiçosos, sirvam ao Senhor com o coração cheio de fervor. O apóstolo Paulo, ele está feliz no texto de hoje, porque os cristãos de Éfeso estão levando a sério a sua fé e a sua fidelidade a Deus, a palavra de Deus, a oração, e estão vivenciando a fé no seu dia a dia, junto das outras pessoas. Paulo então diz, peço ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai glorioso, que dê a vocês o seu Espírito, o Espírito que os tornará sábios e revelará Deus a vocês, para que assim vocês o conheçam como devem conhecer. Paulo ora para que o Espírito Santo de Deus continue guiando a vida dos cristãos de Éfeso e a nossa também. Lembremos que Jesus Cristo, Filho de Deus, veio ao mundo, sofreu toda a dor do castigo eterno de Deus no lugar de todos os seres humanos na cruz. Morreu e ressuscitou para nos dar por graça e amor o perdão dos pecados, a vida e a salvação eterna, como diz Colossenses 1, 13 e 14.
Ele nos libertou do poder da escuridão e nos trouxe em segurança para o reino do seu Filho amado. É Ele quem nos liberta e é por meio dele que os nossos pecados são perdoados. Tudo que Jesus conquistou para nós na cruz, vem a nós quando ouvimos a palavra de Deus e recebemos os sacramentos, batismo e santa ceia. Através desses meios da graça e amor de Deus, o Espírito Santo vem a nós para nos dar e preservar a fé, a esperança e o amor. Paulo ora para que o Espírito Santo continue conduzindo a vida dos cristãos de Éfeso, dando-lhes sabedoria para andarem por este mundo contaminado pelo pecado, fiéis a Cristo, vivendo uma vida santa, bonita e agradável a Deus segundo a sua palavra. Paulo ora para que os cristãos de Éfeso tenham sabedoria. Sabedoria é a capacidade de viver tudo o que se aprende na palavra de Deus, especialmente os 10 mandamentos. Sabedoria é você aplicar em sua vida tudo o que Deus fala para você na Bíblia. Imaginei agora, você, por exemplo, ganhando um carro 0 quilômetro de alguém, um carro novinho. Só que tem um probleminha, você não sabe dirigir o carro. Assim o carro novinho, por melhor que seja, fica sem utilidade para você porque você não sabe como usá-lo. Assim também acontece com a salvação. Ela é o presente de Deus para nós, presente caro, pois custou a vida de Jesus Cristo, Filho de Deus, na cruz. Deus nos dá a salvação de presente, por amor, por graça, através da fé em Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, que vem a nós pela palavra de Deus e pelo batismo. Mas, se não vivermos o que diz a palavra de Deus como cristãos, tudo isso que Deus nos deu não adianta nada para nós. A Bíblia é a sabedoria de Deus para a nossa felicidade aqui e nossa salvação eterna, como diz Paulo em 2 Timóteo 3, 16 e 17. Pois toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. Para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas ações. A Bíblia, estimado irmão e irmã, é o nosso manual de funcionamento, nosso e do mundo todo. Se todas as pessoas do mundo confiassem em Cristo como seu Senhor e Salvador e vivessem segundo os valores, princípios e moral que a Bíblia nos traz, esse mundo seria maravilhoso, justo, seguro, amoroso e todos seriam felizes. Paulo ora para que os cristãos de Éfeso tenham sabedoria que vem da presença do Espírito Santo na vida deles e que faz com que eles não creiam somente de boca, mas vivam a sua fé em Cristo neste mundo. Vivam a sua fé em casa, no trabalho, no estudo, na igreja, em todos os lugares. A mesma oração nós podemos e devemos fazer por nós mesmos, por nossas famílias, por nossos amigos, vizinhos, companheiros de trabalho, por todos os seres humanos. Peço ao Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai glorioso, que dê a vocês o seu Espírito Santo, o Espírito que os tornará sábios e revelará Deus a vocês, para que assim vocês o conheçam como devem conhecer. Estimado irmão e irmã, quanto mais nós conhecemos a palavra de Deus, mais nós conhecemos o amor de Deus em Cristo por nós. Quanto mais conhecemos a palavra de Deus, mais sabedoria teremos para viver neste mundo uma vida santa, bonita e agradável a Deus, e isso nos trará felicidade e paz. Por isso, seguindo o que o apóstolo Paulo diz, ore a Deus pedindo sabedoria que vem do Espírito Santo através da palavra de Deus, para que você possa viver uma vida consagrada a Cristo e testemunhe a sua fé para as pessoas. Oremos a Deus pedindo sabedoria para escolhermos o certo, o bom, segundo a palavra de Deus em tudo o que fizermos. Oremos a Deus para termos sabedoria para sabermos qual é o caminho certo a seguir
segundo a palavra de Deus, para que passemos por este mundo, vençamos as tentações e um dia estejamos com Cristo no céu. Tendo a sabedoria que vem de Deus através da ação do Espírito Santo em nós, pelo conhecimento da palavra de Deus, seremos felizes e viveremos em paz. Que a sua oração pela sua família e por todas as pessoas deste mundo seja para que a palavra de Deus chegue até elas e permaneça contigo, para que todos tenham conhecimento do amor de Deus em Cristo, conhecimento do perdão dos seus pecados, da vida e da salvação eterna. E esse conhecimento de sabedoria que vem da fé, para que possam viver uma vida de fidelidade a Deus, sua palavra, oração, igreja, e assim todos nós continuemos a sermos felizes. O Salmo 111, versículo 10 diz assim: para ser sábio é preciso primeiro temer a Deus o Senhor. Ele dá compreensão aos que obedecem aos seus mandamentos. Que o Senhor seja louvado para sempre. Amém. Façamos oração. Ó Senhor nosso Deus, nós te louvamos, porque através da tua palavra nós sabemos do teu amor em Cristo, sabemos do perdão dos pecados, da vida e da salvação eterna. Que possamos nos aprofundar na meditação da tua palavra, na leitura da Bíblia em casa, no aprendizado da tua palavra em nossas igrejas, que possamos vivenciar a tua palavra em nossas vidas, que o Espírito Santo permaneça em nós, nos dando sabedoria para andarmos por esse mundo, vencermos as tentações e vivermos uma vida que te agrade. Que nós possamos também proclamar a este mundo que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, somente a salvação pela fé nele. Ó Senhor Deus, esteja conosco neste dia, cuida de nós e dá-nos sabedoria. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Receba a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.